Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. No Brasil, 1 a cada 3 usuários da internet são crianças ou adolescentes, com 95% entre 9 e 17 anos já tendo acessado a internet muito antes dos 6 anos, conforme a pesquisa TICS Kids. Diante dessa realidade, a influência das redes sociais e outras plataformas digitais no desenvolvimento desse público jovem se torna uma preocupação crescente. O Senado, por meio do projeto de lei 2628 de 2022, propõe um marco regulatório para proteger integralmente os direitos desse grupo na internet, abrangendo desde serviços de mensageria até jogos eletrônicos. Hoje nós iniciamos uma série de 3 programas sobre o desafio da proteção da infância na internet, com Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia também, ouvintes e espectadores. Exatamente, o Papo de Futuro vai tratar nos próximos 3 programas da infância na internet. É um tema recorrente que a gente trata quase todos os programas aqui, agora com uma atenção um pouquinho diferenciada. E nesse programa a gente vai discutir os benefícios e também os desafios que a internet impõe para crianças e adolescentes. A gente está falando de publicidade, a gente está falando também de conteúdo nocivo e do uso invasivo da proteção de dados, dos dados desse público. Em 2016, esse já foi um tema, Cláudio, que eu consegui recuperar num Papo de Futuro. Portanto, há quase uma década a gente já tratava da publicidade e do impacto dela na infância. Só que naquela época a gente estava falando da televisão, da mídia eletrônica, que agora migrou para o digital. É importante a gente destacar, Cláudio, que existe um alcance, um impacto muito grande na saúde física e mental de crianças e adolescentes no uso da rede. Nós temos no Brasil uma legislação bastante ampla, envolvendo também tratados internacionais. Eu posso citar aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e também a Convenção sobre Direitos das Crianças das Nações Unidas, especialmente o Comentário Geral 25. Esse projeto de lei que você mencionou, Cláudio, que é o 2628 de 2022, ele é um ponto de partida para o nosso debate. A proposta estabelece, primeiro, parâmetros para a obrigação de que os direitos das crianças sejam respeitados no design das tecnologias, no funcionamento do sistema, no modelo, no tipo de tecnologia que a gente usa e também para dar mais transparência e responsabilidade para as empresas, para as plataformas, as redes sociais, onde as nossas crianças estão diariamente. Essas medidas, elas prevêem também uma configuração que permita o acompanhamento parental, que permita e permita que esse acompanhamento seja feito no uso de dados. Por exemplo, como é que o pai sabe qual é o alcance, que tipo de dados estão sendo acessados pelas crianças, pelas plataformas e, sobretudo, a proibição mesmo de perfis comerciais destinados a crianças, anúncios voltados para crianças. O Código de Defesa do Consumidor, Cláudio, ele é uma lei muito importante nesse tema, porque a propaganda direcionada à criança pelo CDC, ela é sim abusiva. Ela se aproveita da falta de julgamento e de experiência dessas crianças, dessas pessoas nessa faixa etária. Portanto, esses produtos e serviços que hoje são oferecidos pelas plataformas sem nenhum critério ou rigor, eles deveriam assegurar que não existe risco à segurança das crianças. E uma norma que já é reforçada, inclusive recentemente, por uma regulamentação que saiu do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que é a resolução 245 de 2024. Portanto, mais uma lei aí fresquinha. Eu conversei com a Maria Mello. A Maria Mello, ela é coordenadora de projetos da Alana. É uma ONG que
atua em múltiplas frentes, não só nessa área de tecnologia e infância, mas também na área de educação, saúde, sustentabilidade, direitos humanos. E a Maria Mello, ela destaca, sobretudo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela precisa ser melhor observada, e a gente está trazendo esse conteúdo aqui, priorizando o que nós chamamos, inclusive de acordo com a Constituição, no melhor interesse da criança e dos adolescentes no tratamento dos dados pessoais. Ela lembra, por exemplo, que a Constituição, o artigo 227, também prevê a proteção desse público e não como uma atribuição apenas do Estado, mas de todos. Vamos ouvi-la. O que hoje está em debate, para além dessa necessidade premente, e aí eu queria resgatar aqui um outro elemento, né, um texto da Constituição Federal também, o artigo 227, que vai dizer que a responsabilidade para a garantia de direitos em relação à garantia de direitos de crianças e adolescentes, ela deve ser compartilhada entre famílias, evidentemente, entre Estado e entre sociedade. A gente precisa cada vez mais assentar o entendimento de que neste lugar de sociedade as empresas têm a sua responsabilidade. Mas hoje a gente tem desafios de dar contorno a todo a todas as inovações, né, ou as grandes questões que se apresentam no ambiente digital do ponto de vista da regulação. Agora, Beth, a sociedade está cada vez mais incomodada com os riscos no uso das redes sociais por menores de idade, né, por crianças e adolescentes. De quem é a responsabilidade imediata de olhar para esse problema e qual é a dimensão dele? Cláudio, não há dúvidas de que a responsabilidade maior é por parte das empresas de comunicação digital. A gente está falando das redes sociais, dos motores de busca, dos mecanismos de mensageria, os sites de jogos, por exemplo. E eu vou explicar para você o motivo. Uma das maiores preocupações hoje é a exploração invasiva desses dados pessoais, inclusive pela inteligência artificial. Esses dados são usados por empresas de tecnologia para dar uma publicidade direcionada para esse público. Você vai perguntar, mas isso não é proibido? É. E aí a gente fica sem resposta. Essa publicidade, ela é feita através de uma microsegmentação para criar mensagens altamente personalizadas e que exploram não apenas os desejos, mas o conteúdo emocional, a vulnerabilidade desses jovens, dessas crianças, para estimular mais interesse. Isso gera um ciclo vicioso, né? Exemplos notórios, por exemplo, são alegações contra a empresa Meta, que é do Instagram e do WhatsApp, que foi acusada de identificar jovens que se sentiam inseguros, se sentiam desvalorizados. E a partir daí está disparando conteúdos específicos para esse tipo de público. Isso está, inclusive, numa nota técnica do Instituto Alana sobre o PL 2628, que vai estar aqui no script do programa publicado na internet. Você pode acompanhar. Outra prática absolutamente preocupante é a promoção de lot boxes, e aí a gente está falando de jogos, que são, por exemplo, caixa surpresa, que são também mecanismos de manipulação. Projetados para quê? Para gerar lucro das empresas a partir da incerteza, né, e do desejo dos jogadores de obter mais vantagens, ver aquela surpresinha que está vindo, explorando justamente essa insegurança emocional, em troca de quê? Usando, inclusive, né, custos, né, gastos. As pessoas realmente apostam na internet, usam dinheiro, o que não é adequado também para a idade. Um dado muito importante de 2023 mostra que conteúdos relacionados ao culto a massacres nas escolas, e eu falei culto mesmo, alcançaram altos índices de busca na plataforma Google. Eu estou falando, por exemplo, do YouTube. E a plataforma X, o antigo Twitter, que recomendava ativamente, esses dados são do Alana, conteúdos de violência. E, inclusive, a direção da plataforma se recusou a remover o nome desses chamados heróis, né? Heróis da violência na internet, retirando esse estímulo que acaba estimulando que mais pessoas se inspirem negativamente, enfim, nesses
criminosos, porque não há outra palavra. Os termos de uso dessas plataformas, você vai me perguntar, não proíbem esse tipo de conduta? Obviamente que proíbem, né? E não estão alinhados com essas práticas e nem com a legislação brasileira. Mas existe uma falha muito grande na prevenção, inclusive na punição desse tipo de promoção de discurso de ódio, Cláudia. A gente pode incluir aqui exploração sexual, estímulo manipulação. E tem um detalhe a mais, os grupos vulneráveis na sociedade, a gente está falando de minorias, de mulheres, de negras, de indígenas, de pessoas que lutam, fazem uma militância na rede, que acabam também sendo mais visualizadas, de mulheres com menos recursos financeiros, que também estão mais vulneráveis porque as mães, as famílias não estão em casa para acompanhar esse tipo de uso e navegação nas redes sociais, elas estão sim muito mais expostas aos riscos digitais. A partir, inclusive, desses algoritmos tendenciosos, né, da funcionalidade das plataformas, como eu coloquei, porque eles promovem realmente essa exposição maior, porque isso gera racismo algoritmo, gera mais engajamento, gera um confronto desses direitos dessas minorias. Por isso, a Maria Mello, ela coloca muito claramente como a gente precisa, na legislação, olhar também para esses públicos mais vulneráveis e, a partir disso, obrigar que as plataformas tenham mais transparência, inclusive nos seus sistemas algoritmos, defendendo então, Cláudio, novamente a regulação das plataformas como o único antídoto possível para lutar contra essa enxurrada de conteúdo. Vamos ouvi-la. Eu acho que o central do debate regulatório a esse respeito precisa partir da ideia e da reivindicação que precisa estar colocada quanto à garantia de transparência por parte das plataformas, né, das empresas digitais. Hoje a gente tem muito pouca informação sobre a maneira como os nossos dados e os dados de crianças e adolescentes, sobretudo, são usados por essas empresas, sobre dados de como, do que é feito em relação a esses dados, sobre como as empresas avaliam os impactos que as crianças e adolescentes podem sofrer uma vez que elas estejam dentro dos seus serviços e produtos. A gente não tem acesso a esse tipo de informação e isso é vital para que a gente possa endereçar as melhorias e fazer as reivindicações que são tão necessárias, que vêm acontecendo nas maiores democracias do mundo. Mas um termo que se escuta muito é design manipulativo. O que esse termo quer dizer e como que ele pode afetar a sociedade? Cláudio, esse é um dos focos da regulação da internet, né? Esses designs, eles muitas vezes lembram aquelas táticas de jogos de caça-níquel. São criados para maximizar o engajamento, como falou a Maria Mello, e gerar realmente um uso contínuo da internet. Inclusive, no próximo programa, nós vamos falar das crianças que acordam 4 horas da manhã para estar na rede social e ficam até 6 horas da manhã e depois vão para a escola. Existe um dano muito grande e existe, sobretudo, uma falta de controle muito grande sobre o acesso a esses conteúdos, conteúdo violento, sexualmente explícito, desinformativo ou agressivo. Essas interfaces são deliberadamente projetadas para fomentar essa dependência das telas. E isso é uma questão de saúde pública, sim. Isso leva a comportamentos absolutamente nocivos e que nós vamos tratar aqui, inclusive um aumento muito grande de casos de suicídios entre crianças e adolescentes. Nós estamos expondo os nossos usuários, a nossa infância, a nossa juventude a riscos consideráveis na internet. E, portanto, a gente vai tratar no próximo programa esses pontos de destaque no projeto do Senado Federal, nos inúmeros projetos na Câmara dos Deputados, no debate de qual é a idade correta para você dar um celular para uma criança, Cláudio. Eu acho que uma discussão super importante, né? A proibição da exploração sexual na internet, os cuidados com pedofilia, os cuidados também com os grupos de mensageria de debates a que essas crianças têm realmente acesso indevidamente. E vamos explorar, então, o impacto negativo de todos esses assuntos
sobretudo, o prejuízo, né, ao desenvolvimento cerebral, à educação, à aprendizagem. A idade adequada para a gente começar a usar as plataformas foi objeto de um movimento muito interessante, Cláudio, que nós vamos trazer na próxima semana, que é o movimento Desconecta. Os pais se mobilizaram para dar um basta, digamos assim, a essa vulnerabilidade, a essa omissão do Estado, da própria escola, das autoridades, em realmente tratar esse assunto com a devida atenção que ele merece. Você pode dar sua opinião sobre o Papo de Futuro nas mídias digitais da Rádio Câmara, no YouTube da Câmara dos Deputados. Você também pode enviar a sua sugestão de tema ou a sua crítica para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080, ou para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, parabéns pela ideia dessa série, muito bacana tratar desse assunto. Eu aguardo você na próxima semana. Muito bacana, é um assunto muito denso. Acompanhe a gente nas nossas redes, lá no Instagram da Rádio Câmara. Vamos usar as redes também como antídoto para esse mal que está acontecendo.